A Polícia Federal pediu ao Ministério Público mais tempo para concluir o inquérito que investiga a morte de Genivaldo de Jesus, que aconteceu em maio, no interior do Sergipe. Nós estamos mais uma vez em contato com a Luciana Verdolim. Luciana, foi aquele caso daquela jovem que estava numa moto sem capacete. Ele foi parado pela polícia e depois foi colocado na parte traseira da viatura. Os gases foram utilizados lá no interior. Ele estava dentro justamente daquela viatura e depois acabou morrendo por asfixia. É o segundo pedido, então, Luciana, da prorrogação deste caso? Sim, Marcelo, o problema é o seguinte: a Polícia Federal alega que a perícia que está sendo realizada pelo Instituto Médico Legal e pelo Instituto Nacional de Criminalística ainda não ficou pronta, por isso não há como concluir as investigações. O primeiro pedido de prorrogação do inquérito por 30 dias foi pedido em junho, esse prazo venceu no último dia 29 de julho e por conta disso a Polícia Federal agora está pedindo um prazo maior. Agora, nesse caso, não está colocando nem quanto tempo seria necessário. Afirma apenas que é preciso que seja concluída a perícia para que eles avaliem exatamente o que aconteceu. A gente já viu, né, logo que o caso foi descoberto, foi divulgado, muitas imagens de pessoas próximas, né, imagens de celular, mostraram a atuação dos policiais, né, da Polícia Rodoviária Federal. 3 policiais foram suspensos, foram afastados das suas funções exatamente por conta desse crime. A avaliação é que houve aí abuso de autoridade, excesso dos policiais rodoviários federais que jogaram Genivaldo dentro do porta-malas e logo depois atiraram gás lacrimogênio. A causa da morte foi asfixia, mas a Polícia Federal está esperando o resultado da perícia para saber exatamente como tratar o caso, para saber até como avançar nessas investigações. Houve uma comoção popular por conta desse crime aí, dessa atuação da Polícia Rodoviária Federal. No Congresso Nacional, a recomendação de deputados e senadores é de que policiais devam ter, a partir de agora, até uma câmera para filmar a atuação, de como são feitas as abordagens, a avaliação, inclusive, de que como ele tinha uma doença mental, Genivaldo Jesus tinha esquizofrenia e tomava remédios controlados, ele não teria obedecido às ordens dos policiais. Até há uma recomendação do próprio Congresso Nacional para uma atuação diferente da polícia quando envolver pessoas com algum tipo de problema mental. Vale ressaltar que o caso está sendo investigado, tem uma pressão forte para que ele seja concluído, mas a perícia ainda não tem data para ser finalizada. Luciana Verdolim, daqui a pouco ela volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. E agora, justamente para comentar as notícias neste Jornal da Manhã, segunda edição, a Cristina Grêmio está conosco. Muito bom dia, Cristina. Oi, Marcelo, bom dia a você e a nossa audiência. Cristina, essa questão das câmeras, inclusive, norteia aqui discussões entre candidatos aqui ao governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, já utiliza esse tipo de equipamento que filma a ação do policial. Há candidatos que defendem, há candidatos que são contra. Como é que você avalia todo esse tema, Cristina? Olha, Marcelo, eu não sou especialista em segurança pública e vou, como eu faço honestamente sempre quando eu dou opinião sobre assuntos que eu não domino, vou dar um pitaco aqui como qualquer brasileiro daria. Eu, olhando de fora essa questão, acho intimidatória para o trabalho da polícia. Eu acho que o melhor dos policiais já vai para o fronte, além daquela adrenalina toda, que eles também sentem medo, que eles também sabem que estão diante de bandidos, enfim, além de tudo aquilo, eles já vão para o fronte temendo represálias por parte da própria polícia, caso cometam algum erro, eventualmente, ou seja considerado depois por terceiros que cometeram erros que, na verdade, no treinamento da Polícia Militar lá nem são considerados erros. Então, esse julgamento que a sociedade faz depois de ocorridas as ações policiais, olha, eu não estou falando do caso Genivaldo em si, tá? Já comento sobre isso porque esse é um caso à parte. Mas falando genericamente, esse julgamento prévio de que, e até que uma parte da ala ideológica coloca para a população de que todo policial é bandido e todo bandido é coitadinho, ele complica um pouco até o trabalho, um pouco não, complica muito o trabalho da polícia. Então, sob esse prisma, eu não sou favorável a essa história das câmeras. Eu não tenho acesso a estudos estatísticos, enfim, a conclusões acerca da eficiência desse método
se realmente tem resultado em ações policiais melhores e combate melhor ao crime. Então, eu faço todas essas considerações. Em relação ao caso Genivaldo, mas eu acho importante, só para terminar aquele assunto, eu acho importante que a sociedade discuta tudo isso. A sociedade como um todo, que isso seja colocado para o Congresso, que são os representantes do povo, e que os eleitores falem com seus parlamentares para emitirem sua opinião e ajudarem os parlamentares a também formar sua própria opinião e ir para a votação com mais propriedade, né? Em relação ao caso Genivaldo em si, o que eu olho, também olhando de fora, tá, Marcelo? Porque a gente não tem acesso a detalhes, né, dessa investigação. Com os dados que a Luciana Verdulin trouxe aí para nós. A gente sabe que Genivaldo tinha esquizofrenia, inclusive usava medicamentos, mas era visível a doença dele. Quem convivia com ele, encontrando pela primeira vez, uma pessoa que não é do convívio, conseguia perceber que era uma pessoa com doenças mentais, porque a gente sabe que algumas doenças mentais tratadas, a pessoa vive normalmente como se não tivesse. Eventualmente tem uma convulsão, um ataque num ambiente específico, mas por que eu estou falando isso? O que precisa saber, quem está investigando, é se esses policiais que cometeram esse ato bárbaro, então não vamos passar pano para ninguém aqui, esses policiais especificamente que, a meu ver, agiram completamente fora de qualquer possível treinamento militar, trancando uma pessoa, seja ela saudável ou não, num porta-malas e soltando um gás ali que podia ser mortal e foi. Se esses policiais perceberam que ele não estava no pleno domínio das faculdades mentais. Porque se não perceberam, não dá para a gente ficar usando isso como um agravante do caso, né? O grave desse caso é terem abordado uma pessoa que fugiu de uma abordagem da polícia, então já entra na categoria de suspeito, preso, né, foi preso, prenderam essa pessoa, colocaram no porta-malas, isso é um procedimento normal, que eu sei que faz parte dos treinamentos. Agora, por que ligaram aquele extintor ali, enfim, aquele equipamento que asfixiou, que provocou asfixia? Então, para mim, eu não sei se precisava prorrogar, se precisava esperar um laudo formal, se já se sabe que a causa-morte foi a asfixia e o que provocou a asfixia foi o que os policiais ligaram ali dentro daquele porta-malas fechado. Para mim, isso já podia estar encerrado.